Olá, querido aluno Habitudes, tudo bem com você? Como você tá? Fernando aqui para a reposição da lição Mercado de Brocas. Nós estamos aqui no Habitudes 3. Se você é aluno, perdeu ou quer apenas revisar a lição, esse vídeo é para você. Bom, a gente tem uma tarefinha, mas nessa lição normalmente eu adapto a tarefa para algo diferente, como uma observação. Mas como a gente não tem como compartilhar, eu não vou nem entrar nesse detalhe, certo? Nós vamos direto para a lição. Antes de mais nada, pega o seu material, esteja com ele em mãos para que a gente possa conversar um pouco sobre essa lição e também vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui nesse momento, ó Deus, diante dessas questões tecnológicas que o Senhor tem nos abençoado para compartilhar mais uma vez essa lição. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos ajude a entender e compreender esse princípio. Nos ajude, ó Pai, a realmente não vivermos apegados aos métodos, mas que nossos olhos possam contemplar o verdadeiro objetivo. Que, ó Pai, nós possamos entender quando é tempo de parar, quando é tempo de agir de forma diferente, quando é tempo de mudar, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e direção, que a gente possa saber qual é o real objetivo. Aonde o nosso coração deve estar firmado, aonde o nosso coração deve estar apegado e aonde, ó Pai, nós não devemos nos apegar. Que os nossos olhos possam estar fixos naquilo que realmente importa. Obrigado por esse tempo precioso. Nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos que o Senhor fale conosco, Espírito Santo de Deus. Que a única voz que realmente fixe, que realmente ganhe lugar na nossa mente agora, seja a voz do Teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, mercado de brocas. Gosto muito dessa lição. Quando eu fiz Habitudes 3 pela primeira vez, foi uma das lições que mais me chamaram a atenção pela analogia que ele faz, fixou bastante na minha mente, né? Não há mercado para brocas, apenas para furos. Foi um choque pensar nisso, né? Porque a gente não quer fazer o melhor furo, a gente quer muitas vezes fazer a melhor broca. Então isso mexeu bastante com o meu coração. Mas vamos para o princípio. O que é o princípio dessa lição? O mercado de brocas. Certa fábrica de brocas aprendeu a seguinte lição: não há mercado para brocas, apenas para furos. O bom líder não confunde sua missão com seus métodos. Ele vende resultado e não fórmulas. Sua atenção está voltada para o todo. Então ele vai chamar nossa atenção para isso, né? Como líderes, nós não podemos nos confundir a nossa missão com o método. A missão é o furo, não, o método é a broca. E a gente não pode se confundir nisso, senão nós vamos focar tanto em desenvolver uma boa broca que nós não vamos perceber novas formas de fazer furos. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, qual é a nossa missão? Seja no ambiente de trabalho, seja como indivíduo, qual é a sua missão? Qual é o resultado que você tem que dar na sua vida? Né? Seja nas pequenas coisas diárias, seja nas grandes. Nas pequenas coisas diárias que eu falo às vezes como mãe ou como pai, né? Como cônjuge, se você é casado, como filho, como filha, como funcionário, né? Qual é a sua missão em cada uma dessas relações e qual é o resultado? Eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma mãe que instrui, uma mãe que educa nos caminhos do Senhor, eu quero ser um exemplo. Qual é o resultado? Porque muitas vezes você está buscando fórmulas, mas não está entendendo de fato o objetivo, ou está se perdendo em fórmulas. E a gente precisa entender que alguns métodos vão funcionar para alguns métodos vão funcionar para outros. Existem períodos, momentos que a gente vai usar algumas coisas que vai fazer muito sentido, mas depois de um tempo, não mais, né? Então a gente não pode se apegar a isso. A gente não pode se apegar a isso. A gente precisa entender e realmente compreender a nossa missão, o nosso objetivo. A nossa atenção não pode ser minimizada ao aqui e ao agora ou somente a isso. Ela precisa ser expandida. E aqui tem algumas frases que eu gosto de grifar, porque elas são muito importantes, né?
O líder eficaz ajuda a sua equipe a enxergar as situações pela perspectiva do todo. Então, como líder, a gente vai precisar trazer essa realidade para a nossa equipe. Ele nunca perde de vista o resultado que deseja alcançar. Então, como nós vamos alcançar esse resultado, principalmente nos ambientes de empresa, ele vai variar muito. Como eu vou alcançar esse resultado varia, né? Como eu vou fazer furos vai variar, né? E é isso que a gente precisa ter. As empresas elas precisam entender isso, que elas precisam se renovar conforme as tecnologias avançam, para que elas não sejam alguém que foque na broca, mas sim no furo. E na nossa vida também. E ele fala assim, ó, por essa razão, acha-se aberto a novas ideias, novos métodos e inovações que se preste a alcançar o seu objetivo. Isso é muito interessante, porque toda vez que eu penso nessa lição, eu também penso em pais, nos pais, né? Os meus pais foram criados de um jeito, eu fui criada por eles de outro, porque as coisas elas vão mudando. A gente, como ser humano, a essência, os princípios, a palavra de Deus e a forma de obedecer não muda. Mas o método de transmitir, a forma de explicar, a forma de fazer você decorar, você entender, você aplicar aquele princípio, em alguns momentos, não sempre, né? Ela precisa variar, porque hoje os jovens têm muitos estímulos, muitas coisas. Então, às vezes, se a gente fizer uma coisa muito igual ao que era antigamente, talvez não vai surtir o mesmo efeito, né? Então, a gente precisa entender a multiforme, a sabedoria de Deus também. E não se apegar a algumas coisas que depois de um tempo não faz mais sentido. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque tem coisas que fazem muito sentido e ainda tem resultados, tem coisas que não mais, e tem coisas que ainda estão fazendo sentido, mas daqui a pouco não vai fazer mais. E a gente precisa saber viver essa transição em todas as áreas da nossa vida, né? E aí vai dizer assim, ó, moral da história, não devemos nunca nos prender ao método. O mundo muda rápido demais. Isso aqui vale muito para as empresas, tá? Muito mesmo, mas não se esqueça de aplicar isso também na sua vida pessoal, tá? Uma coisa que é perigoso é o líder se apaixonar pelo método. E aí ele não quer abrir mão, principalmente se é ele que desenvolve esse método, né? E às vezes tem coisas que vão funcionar por um tempo, mas depois elas não vão funcionar mais. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não é porque está funcionando que eu não vou mexer. Em time que se está ganhando, se mexe para que se permaneça ganhando, porque senão o jogo pode virar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem uma frase aqui muito marcante também que diz assim, ó, se as empresas ferroviárias tivessem se dado conta de que seu ramo de negócio era realmente transporte, teriam sido as primeiras a investir na aviação, né? O mercado delas não era um mercado ferroviário, mas um mercado de transporte, no qual naquele momento eles faziam através da ferrovia, mas eles poderiam ter se ligado nisso e investido logo que começou na aviação, ter se tornado os pioneiros, os maiores ali. Então isso é algo para a gente refletir mesmo, a gente precisa olhar o todo. E aí a lição vai trazer para nós a curva de sigmoide, acho que é assim que fala, né? Que é como ocorre o crescimento e como que a gente tem que mudar antes da mudança se tornar imprescindível. Então você não muda quando tá dando tudo errado, você muda antes de dar errado. Isso às vezes gera caos, mas é assim que a gente se mantém em constante crescimento e evolução. Então o líder eficaz dá boa acolhida às mudanças. Ele não é contra as mudanças, mas ele acolhe as mudanças, né? Ele entende qual que é o alvo, qual que é o objetivo e não fica preso nos métodos, porque o bom líder ele simplesmente busca resultados. Qual é o resultado? O que a gente está buscando? É isso que a gente vai fazer e pronto. Gente, se você está num ambiente um pouco mais cristão, né? No caso, eu sou líder de habitudes, é um ambiente um pouco mais cristão. O maior resultado que a gente busca é que nós sejamos bons líderes santos, no sentido que a palavra de Deus traz a santidade. E esse é o resultado que a gente busca. Então a gente simplesmente precisa alcançar esse resultado. Se nós não estamos alcançando a santidade, uma liderança em amor, uma liderança que revela Cristo, não está dando certo. Então, essa palavra resultado, ela não pode se tornar apenas números, mas ela é o objetivo sendo alcançado, tá? Então, às vezes, o nosso objetivo não é crescer, não é aumentar números, mas é formar bons líderes, formar pessoas que realmente buscam a santidade e revelam Cristo.
Então, esse é o nosso resultado. Então, a gente precisa entender o resultado para buscar ele de forma eficiente, tá? Qual é o resultado que você está buscando hoje? Na sua vida pessoal e na sua vida profissional ou na sua empresa, se você é dono de uma empresa. Isso precisa estar claro para que a gente entenda e compreenda quais os métodos precisam permanecer, quais os métodos precisam mudar, e a gente vai ter que ir entendendo isso a cada cíclico, né? E aqui vai até sugerir para nós que a cada ano a gente dê uma olhada nisso lá no Avançando, tá? Mas compartilhei algumas coisas aqui com vocês. Vamos seguir em frente à nossa lição. Uma pergunta: o que faria você desejar implementar o mercado de brocas em sua vida? Porque essa pergunta está aí. Muitas vezes as pessoas só querem mudar quando está dando errado, né? Quando deu tudo errado. Eu até gosto de usar o exemplo o que é saúde? Saúde é evitar a doença, né? Não estar doente. Ou saúde é ser saudável a maioria do tempo. Então, vou explicar o que eu quero dizer, que ficou confuso. Tem gente que cuida da saúde quando está prestes a ficar doente ou algo acontecer. Então, você vai no médico e fala, olha, seu colesterol está um pouquinho alterado. Olha, e aí essa pessoa se cuida, come menos gordura, e aí começa a se cuidar. E outros não. Outros, eles sabem que se eles comerem determinadas coisas, eles vão ter uma alteração, então eles comem de uma forma que é mais saudável. Porque saúde para eles é isso, é viver de forma saudável, enquanto o outro é evitar ficar doente. Então eu ainda não estou com colesterol alterado, mas estou progredindo. Então ele trabalha ali dentro do limite, né? Sempre no perigo. Eu ainda não tenho diabetes, né? Mas come muito doce e trabalha sempre no limite. E aí é quando a gente traz para nossa vida você precisa estar em crise para implementar mudanças de métodos, ou você entende que existe um objetivo regular, um todo a ser vislumbrado, e aí você se mantém em busca do resultado nesse todo, né? Que trazendo para as empresas é você se manter no mercado, é você se manter ali fazendo furos, né? Não precisa acontecer uma crise, você praticamente quebrar para você se adaptar. Ou precisa, né? Porque a pergunta é exatamente isso. O que precisa acontecer para você aplicar isso na sua vida? Precisa dar errado? Então a gente vê, por exemplo, casamentos. Muitos casais precisa estar ruim para eles perceberem que funcionou até agora desse jeito, mas que eles precisam caminhar para uma novidade, né? Não que a gente precisa novidade seja mudar radicalmente, mas fazer coisas diferentes, mudar o método, mudar a rotina às vezes, né? Entender aquilo que está sobrecarregando, aquilo que não está. Tem gente que precisa estar em crise, tem gente que para e analisa a sua vida. Uma das coisas que essa lição quer propor para nós é analisarmos a nossa vida e entendermos que muitas coisas são cíclicas. São cíclicas, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo de plantar e tempo de colher, e a gente vai ter que discernir o tempo que nós estamos e não nos apegarmos àquele método, porque nós vamos viver novas coisas. Então eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer, porque ficou um pouco confuso mesmo, mas cuidado para que você não esteja deixando com que quando o mercado de brocas acabe, você mude a forma de fazer furos. Mas se antevenha, analise a sua vida, né? A tarefa vai propor isso, faça isso mesmo, para que você possa aí manter crescendo, mantendo-se tendo resultados, tá bom? Nós temos uma dinâmica bem interessante. Vai trazer aqui para nós algumas empresas e é para a gente refletir qual é o produto que essa empresa vende e qual é a missão dela. Então eu vou sugerir para você pausar esse vídeo, tá? E realmente fazer essa dinâmica. Escrever, poxa, Apple, qual que é o produto que a Apple vende? Produtos tecnológicos, hoje vende streaming de músicas, streaming é de vídeo, né? De cinema, de séries. Oh, meu Deus, sumiu. Enfim, que produtos a Apple vende? Celulares, fones, qual que é essa questão? Mas qual que é a missão da Apple? Tá? Nike, aparelhos não produtos esportivos, né?
vende produtos esportivos, tênis, roupa. Qual é a missão da Nike? Então, Coca-Cola vende bebidas, de uma forma geral. Todo tipo de bebida a Coca-Cola vende. Tá, qual é a missão da Coca-Cola? Eu falo que a Coca-Cola de marketing, ela é muito boa, porque ela traz um marketing velado, de subconsciência, né? Porque quando você tá estressado ou cansado, muitas vezes por conta da propaganda ser sempre num momento de comunhão e recreação, que quando você tá cansado é uma das coisas que você quer e precisa, quando você tá muito estressado no trabalho, alguma coisa, você vai almoçar e falar, hoje eu vou tomar uma coca bem gelada, que hoje eu mereço, que hoje eu passei muito estresse, né? Então, eu até brinquei na aula sobre isso. Mas, enfim, analise aí. Por quê? Nós já temos a resposta, né? Do que cada... Opa! Eu fui tirar meu rosto aqui, não deu muito certo. Do que cada marca traz e representa. Por que dessa dinâmica? Para a gente entender que a maioria dessas marcas, elas cumprem com a missão delas, o objetivo delas, o resultado que elas buscam. Então, a Apple, por exemplo, é criar os melhores produtos do mundo e fazer as melhores experiências para os nossos clientes. A Apple foca em inovação, design, facilidade de uso para o seu produto. Então, é isso que ela busca. E para a maioria de quem consome, é realmente isso que ela oferece. Uma inovação, um design único que, né, as pessoas querem ter, né? O lance de quem trabalha com conteúdo de internet, a maioria tem que usar a Apple por conta de tudo que ela traz, das facilidades e tudo mais. Então ela cumpre, né, com aquilo que ela promete. A Nike, trazendo inspiração e inovação para todo atleta no mundo. A Nike se dedica a criar produtos que incentivem as pessoas a alcançar o seu potencial, promovendo saúde e bem-estar. Então ela quer criar produtos incentivando as pessoas a praticarem esportes, a serem atletas, né? Trazendo inovação, enfim, e muitas outras coisas. A Coca-Cola, refrescar o mundo e inspirar momentos de otimismo e felicidade, criar valor e fazer a diferença. A Coca-Cola visa ser uma marca global, levando alegria e refrescância aos consumidores. Então, ela propõe isso, né? Refrescar o mundo, levar bebidas, né? Para onde for ter uma bebida da Coca-Cola. E aí vai, né? Tem a Tesla, a Amazon, né? Que também tem aí as suas vantagens. A Microsoft, se vocês quiserem pausar, tá? Dá uma olhada. A Google, né? Trazendo informações aí para o mundo todo e trabalhando para isso. Então, essas marcas trazem isso. Então, gente, o que a gente precisa entender? É muito importante a gente saber qual é a nossa missão, entender isso, porque é através disso que a gente vai fazer, né? Se a Coca-Cola quer trazer refrescância, não importa se é com água com gás, se ela vai gasificar o chá, porque agora as pessoas querem ser saudáveis e elas querem beber o chá, que também tem um monte de químico, mas porque é chá a gente acha que é saudável. Não tô falando que não é, porque eu não sei, tá? Mas é só trazendo para vocês que ela vai cumprir esse papel, né? Se está existindo novos esportes, a Nike vai criar produtos para esses esportes, né? Vai trazer isso, né, para todas as esferas. Por quê? Porque é isso que ela busca, né? Enfim, cada marca ali vai trazer aquilo que, perdão, é viável para cumprir o seu objetivo. Mas para isso a gente precisa saber qual é o nosso objetivo, porque você observar essas marcas, elas estão em constante mudança, porque elas entendem que é cíclico e que elas precisam se adaptar, né? Então, por exemplo, o Google tem a inteligência artificial já trabalhando ali junto, né? Então a gente precisa entender isso, tá bom? O filme que a gente vai assistir, não aqui, eu vou colocar o filme separado, porque senão o YouTube não libera o vídeo, tá? É um filme que chama Somos Marshall. Este filme se baseia no trágico evento de um acidente aéreo de 1970 que matou 37 membros do time de futebol americano da Universidade de Marshall. O filme mostra a reconstrução do time após o acidente. Chega um novo técnico, Jack, que recruta um time inteiro de calouros para jogar com apenas 3 jogadores do ano anterior. Nessa cena, podemos ver os esforços do novo time em um esquema ofensivo mais complexo. A segunda metade do trecho mostra a equipe técnica discutindo como preparar um ataque mais simples. Seu objetivo é encontrar uma ofensiva, ou seja, uma estratégia, uma jogada de ataque, né, que os ajude a ganhar os jogos. Não importa o tipo de ataque, desde que os ajude a alcançar o objetivo. Eu não vou colocar a cena aqui, mas esse filme basicamente é mostrando esse técnico, que é o Matthew, não sei falar o nome dele, pensando assim, gente, como é que a gente pode
criar uma jogada mais simples. E mostra ele jogando fora as jogadas antigas dele. Ele fala, olha, essas jogadas são muito boas, mas para esse time não funciona. A gente precisa de uma coisa bem simples, porque eles estão começando, eles não estão entendendo as coisas mais complexas. E aí o técnico auxiliar dele, que é esse da foto, fala para ele, olha, tem uma jogada que eu jogava, que era assim. Ele fala, então vamos aprender ela. Ele fala, mas quem faz ela é nosso concorrente, né? Como é que a gente vai lá aprender? Ele falou, não, a gente vai dar um jeito. Então ele vai atrás disso. Ele vai atrás de buscar um método que funcione para o time dele. Porque apesar de ele ter bons métodos, eles não funcionam. Eles não alcançam o resultado. Então é uma cena muito interessante. Mas eu não vou passar ela aqui, porque senão dá problema para mim. Nosso Avançando está digitalizado, então eu vou ler junto aqui com vocês. Vai falar, vai trazer o exemplo, né, da indústria da música. Muito interessante. Ó. Posso estar dizendo o óbvio, mas nosso problema parece simples. A maioria das pessoas se apaixonam pelos métodos. Elas amam o que lhes é familiar e confortável. A maioria de nós se deixa levar por costumes e rotinas. Somos criaturas de hábitos. Consequentemente, o líder deve pressionar sua equipe a pensar, fora dos padrões, a encontrar maneiras diferentes de abordar os problemas. O líder costuma perguntar: qual a solução mais lógica com base na nossa experiência? No entanto, ele deveria perguntar: qual a melhor maneira de enfrentar esse problema, independente dos nossos hábitos? Então, ele vai começar propondo isso, né? Não vamos agir de acordo com a nossa experiência, mas vamos buscar a melhor maneira, independente daquilo que nós já fazemos ou que estamos acostumados. Ele vai dizer assim, ó, vamos colocar essa declaração à prova. Consideremos a indústria musical. Suponha que você tivesse uma gravadora lá pelos idols de 1940. Imagine que encontrou um novo talento e deseja criar um selo de gravação forte, que dure décadas. Na época, você provavelmente iria querer se tornar um especialista em produzir e distribuir discos de 45 RPM. Esse era o tipo de disco vinil vendido aos amantes da música naquele tempo. Entretanto, você deve concordar que, se você simplesmente se apaixonar por esse produto, teria sido deixado para trás há muito tempo. As gravadoras vêm usando muitos dons novos e vêm desenvolvendo grandes mudanças ao longo dos anos. Então, eles vêm gravando novos talentos, né? Considere apenas as mais óbvias ao longo dos últimos 60 anos. A música já foi distribuída em disco 45 RPM, LPS, fita 8 trilhas, CD e hoje através dos iTunes, dos aplicativos de música. O líder prudente incentiva sua equipe a refletir sem restrições uma vez por ano. Ele pede à sua equipe que se sente e pergunte: se nós fôssemos começar do zero e criar um produto ou serviço que atenda às necessidades dos nossos clientes, faríamos a mesma coisa que estamos fazendo hoje? Não pergunte apenas qual é o seu melhor produto. Em lugar disso, pergunte qual é o verdadeiro problema que estão solucionando e qual a melhor maneira de resolver esse problema. Então, ele vai propor para nós que, como líderes ali no mercado de trabalho, a gente deveria perguntar assim, ó, se a gente fosse começar do zero a criar um produto ou serviço que atenda às necessidades do nosso cliente, a gente faria o que nós estamos fazendo hoje? Essa pergunta a gente precisa fazer, porque às vezes a gente vai falar assim, não, a gente faria completamente diferente, a gente abordaria, não sei o que lá. Então, provavelmente, é o tempo de mudar. Porque talvez nós estamos estagnados. Claro que talvez você não vai fazer uma mudança tão brusca, mas você precisa caminhar para essa mudança. E isso é algo interessante, porque isso vale para tudo na nossa vida. Se eu tivesse que começar tudo de novo, como eu faria? Né? Muitas vezes a gente quer mudar a nossa vida, mas a gente está fazendo as mesmas coisas, os mesmos métodos. E eu quero, até vou voltar aqui, aparecer. Isso aqui, gente, é muito importante para as empresas. E pause isso aqui, leia isso com calma e entenda, né? Qual é a melhor maneira de você resolver o problema. Qual é o problema que você está buscando resolver como empresa? Qual é a dor que você está solucionando, né? Entenda isso, para que você possa entender a melhor forma de fazer isso. Mas também faça isso na sua vida. Você está vivendo as mesmas coisas todos os dias, você não vai ter resultados diferentes. Você precisa mudar os seus métodos, você precisa mudar a sua convivência, você precisa mudar as formas como você está fazendo as coisas. Ah, eu não gosto de ler, então muda a forma de ler. Muda a forma que você está fazendo. Ah, eu não gosto dessa atividade física. Muda.
Muda, começa a ver vídeos de academia, de gente que malha, gente falando como é gostoso, como é legal, convive com essas pessoas. Se você não mudar os seus meios e os seus métodos, você não vai alcançar o seu objetivo. Pergunte-se, qual a melhor maneira de resolver esse problema? Nos seus relacionamentos, seja eles familiares, seja ele pai e filho, seja ele cônjuge, seja ele irmãos. Qual é a melhor maneira de resolver esse problema? Eu estou apegada aos meus métodos? A minha forma de ver, a minha forma de resolver? Porque talvez seja tempo de mudança. E é isso que essa lição vai falar para nós. E a gente precisa pensar nisso. Nós não podemos nos apegar aos métodos. Na sua empresa, com a sua equipe, você é líder de equipe, está funcionando muito bem, a equipe está voando. Quanto tempo mais ela vai voar? Se a gente não entender qual é o nosso objetivo e separar isso, a gente não vai conseguir. Porque se o nosso método, ele se torna, entre aspas, a nossa forma de fazer as coisas e não tem a opção de mudar, acabou. O CEO chegou na empresa, todo mundo apresentou como eles faziam brocas e não sei o que lá. Ele olhou e falou, beleza, mas não existe mercado para brocas. Nós não podemos nos apegar às brocas. Cuidado para você não se apegar às brocas, tá bom? Por que mudar é tão difícil para tantas pessoas? Por que nos agarramos àquilo que estamos acostumados? Por que você acha isso? Pausa o vídeo aí e pensa. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho aí o que eu acho, né? Algumas pessoas comentaram, por medo, insegurança, conforto, né? É mais fácil ficar com aquilo que a gente já está acostumado. E mudar, às vezes, vai exigir de nós riscos de errar, né? Porque a gente não conhece o novo, de ter que colocar a nossa credibilidade à prova. E nós não queremos isso, né? Muitas vezes nós queremos manter o que já está confortável, o que eu já encontrei, o que eu já conquistei. Então, isso são apenas algumas coisas que as pessoas comentaram, certo? Mas, gente, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque pode ser tarde demais quando a gente decide de fato ir. Então, a gente precisa avaliar isso e tomar muito cuidado, certo? Bom, primeira coisa, devemos separar o método de missão. Então, lembre-se, separe o método da missão. Sua missão é fazer buracos. A sua missão, o seu método pode ser as brocas. Mas a gente precisa se reinventar, a gente precisa buscar novas formas de fazer o buraco. Ou seja, nós precisamos estar nos reinventando nas formas de alcançar o nosso objetivo. Porque senão a nossa empresa pode acabar quebrando. Pode acabar quebrando. E às vezes isso vale também para a nossa vida e para os nossos relacionamentos, tá? Os métodos mudam, a missão permanece a mesma. Eu posso até fazer de uma forma diferente, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Isso não altera. Então a gente precisa entender isso, tá? Nós devemos iniciar a mudança antes que seja tarde, se quisermos crescer. Então, antes que seja tarde demais, a gente já começa a mudança. Então, mesmo que o time está ganhando, às vezes a gente vai ter que fazer algumas mudanças para que ele continue vencendo. Não espera dar errado para mudar. Entenda, aprenda a olhar, aprenda a se questionar, fazer as perguntas para que você entenda a hora. As organizações devem crescer e se reinventar. Caso contrário, elas ficarão estagnadas e morrerão. Então tome muito cuidado para que isso não aconteça com a sua empresa, porque ela está apegada aos métodos, tá? Aqui vai dizer para nós 3 coisas que a gente precisa: novas ideias, novos métodos e inovação. Então tenha novas ideias, mude as formas de fazer, busque a inovação no seu ramo, na sua empresa, daquilo que você está fazendo, certo? Vamos para o nosso Consultando a Bíblia. Esse Consultando a Bíblia ele é bem pessoal, né? Ele vai trazer aqui o texto de 1 Coríntios 9, 24, que também tem no Habitudes 1, né? Na ponte da disciplina. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estágio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele vai dizer para nós, né? Que a gente deve dirigir a nossa atenção para o nosso objetivo. Da mesma forma que a broca representa o meio de chegar a um fim, correr também representa uma forma de chegar a um alvo, que é o prêmio. O ato de correr é broca. O prêmio representa o furo. Então, qual é o prêmio que você está buscando hoje, né? Ou que você está buscando alcançar? O que você está buscando hoje na sua vida? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? A gente precisa pensar sobre isso.
Por que você vive? Qual é o seu objetivo? Seja curto prazo, seja em longo prazo. Assim como Paulo, né? O meu objetivo é o prêmio. Mas este é algo que foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário e eu já recebi esse prêmio. Não há meritocracia, mas agora há uma correspondência a isso. E aí eu tenho alguns outros objetivos nessa correspondência, de cumprir o propósito, de levar o evangelho. Então, o que você tem buscado na sua vida? Você vive para quê? Isso é uma pergunta muito importante para a gente responder, tá? Que furo você tem? Qual objetivo você está tentando fazer ou buscar em seu trabalho, na sua família, no seu ministério e nos seus estudos ou desenvolvimento intelectual? Isso é uma resposta muito importante para a gente avaliar, porque na de baixo vai dizer para nós. Então, escreva uma nova forma de alcançar isso, um novo método. A gente precisa pensar sobre isso, né? Na nossa família, não é uma nova forma de ser família. Isso não muda, gente. Mas talvez antes a gente colocava as crianças para dormir e lia um livro para as crianças ou lia a palavra para elas. Mas agora a gente talvez vai precisar fazer de outra forma, né? A gente vai precisar fazer uma coisa mais sentada, colocar uma música. Então assim, por exemplo, estou dando o exemplo do culto doméstico, né? Mas existem formas da gente fazer as coisas que a gente já fazia, mas a gente vai precisar ir se adaptando. Então não se apegue, né, ao seu jeitinho. Entenda que às vezes ele vai precisar mudar, tá? Nós vamos precisar mudar. E aí nós temos a resposta aqui de baixo. Em Mateus 23, de 23 a 24, Jesus disse aos seus líderes religiosos: hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus estava acusando aqueles líderes de priorizarem questões pequenas e se esquecerem do todo. O que podemos fazer para não cairmos no mesmo erro? O que nos impede de testar novas ideias? Então, a gente meio que já respondeu isso, né, no meio da lição, mas que a gente possa tomar o cuidado disso, tá? E aí temos o nosso reflexão pessoal com algumas perguntas, né? Quando crio um plano de ação, tenho dificuldade de enxergar o valor das outras ideias? Porque isso aí pode ser o seu ego ou o seu orgulho atrapalhando, né? Você é apegado ao seu ponto de vista? Você tem dificuldade de enxergar as questões por mais de um ângulo? Talvez você tenha dificuldade se você não pergunta e não quer saber, porque não é você, de repente, abrindo os olhos e vendo os outros ângulos. Você vai precisar perguntar para a equipe. Você faz isso? Né? Ou nos seus relacionamentos, vocês conversam como é para cada um? Minha insegurança. Quando me dedico a uma ideia, posso cair na defensiva ou competir com os outros. Então você se sente inseguro e acaba competindo com as pessoas, tentando mostrar que o seu é melhor, que o seu jeito é que funciona e tudo mais, tá? E aí ele vai falar pra gente fazer uma brincadeira, né? Pegando objetos, uma garrafa aqui, ó. E utilizando ou vendo novas formas de usar o mesmo objeto. Então, normalmente eu pego a garrafa, às vezes apoio o celular, então ela se torna um apoio para o celular, uso o formato dela para fazer um desenho, né? A gente pode usar de várias formas, né? Para carregar alguma coisa que não seja um líquido. Enfim, dá para usar de formas diferentes, tá? Isso vai fazer a gente pensar e refletir, porque muitas vezes a gente sempre usou aquela coisa de uma forma, mas às vezes existem outras formas, tá? E aí que a gente possa fazer isso, tá bom? Próxima lição, gente, é extremamente boa. Então, se você faltou, né, nessa lição, não falte na próxima, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu espero ver você pessoalmente, não por aqui, tá bom? Um beijo pra você. Eu espero que essa lição tenha falado ao seu coração. Reavalie os seus métodos, reavalie como você tem feito as coisas. Coloque isso diante de Deus, porque talvez seja um tempo de mudança na sua vida. Deus te abençoe.